Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Meu nome é Carlos, trabalho com fisioterapia respiratória há aproximadamente 12 anos. Hoje a gente vai conversar sobre uma notícia triste, né, que me pegou de surpresa na data de ontem, que é o falecimento da Isabel, ex-atleta do vôlei. A Isabel foi diagnosticada com uma doença chamada SARA. Eu, quando estudei pela primeira vez essa doença, aprendi que era uma sigla que significava Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Alguns jornais que eu vi estão tratando como sendo o significado Síndrome Aguda Respiratória do Adulto. Independente de como fazem a abordagem do que é essa sigla, ela morreu de SARA, tá? Que é isso que eu falei e o que importa para você que está vindo buscar essa informação. Quais são os sintomas da SARA, tá? Então a SARA é uma forma de insuficiência respiratória que no geral ela é causada por alguma outra doença, no geral uma doença infecciosa. A mais comum seria a pneumonia, porém outras doenças infecciosas podem fazer com que o pulmão do paciente evolua para SARA. No caso, toda vez que você adquire uma infecção, o que acontece associado a essa infecção? Acontece um processo inflamatório no tecido. Então, essa infecção ocasiona a destruição do tecido, essa destruição gera uma inflamação, e um resíduo da inflamação é um acúmulo de líquido na região. No caso específico do pulmão, esse acúmulo de líquido vai fazer com que interfira na troca gasosa. Então, as unidades do pulmão onde se estabelece a troca gasosa são os alvéolos. O alvéolo do paciente vai ficar com líquido e esse líquido vai impedir com que o oxigênio entre na corrente sanguínea. Daí vem a característica dela ser uma insuficiência respiratória. A respiração do paciente fica insuficiente, ele não consegue respirar. Sintomas disso são o quê? Dificuldade de falta de ar. Em alguns casos, eu não observei isso em vários pacientes que eu acompanhei, mas as extremidades das mãos do paciente tendem a ficar azuladas ou roxas e região dos lábios também. Isso é uma característica da dificuldade da troca gasosa, tá? Provavelmente quando se chega a essa situação, o paciente está bem hipoxêmico. No caso da Isabel, a equipe do hospital que cuidou dela detectou uma bactéria, então foi um quadro de pneumonia por conta de uma bactéria. Na segunda-feira à noite, uma produtora que estava fazendo um documentário sobre a vida da Isabel conversou com ela. Ela estava com um quadro de gripe, né? Tinha feito o teste de Covid, mas testou negativo para Covid. E ela conversou, estava bem contente, né? Na segunda à noite, mas ela estava relativamente bem. Na terça-feira de manhã, ela já acordou bem mal, se dirigiu para o médico, né? E lá ela já foi internada. No geral, a SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, ela é tratada como uma doença grave. Então, ela foi direcionada a um centro de tratamento intensivo, mas infelizmente ela não aguentou e evoluiu para óbito. É uma doença difícil, é um caso bem triste. Infelizmente aconteceu isso. Para mim é uma pessoa bem querida, né, por todo o trabalho que ela fez para o esporte brasileiro. Mas são situações que a gente pode estar sujeito. Agora, o que também que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês? A importância dos cuidados individuais. No caso, a SARA, ela é uma doença que vai vir de uma situação de contaminação por bactéria, por exemplo. Na maioria dos casos é por bactéria. Agora, a bactéria é algo evitável, tá? A gente consegue evitar a contaminação por bactéria com pequenas atitudes, que são as atitudes de higiene que eu já
citei em vários vídeos aqui, então a etiqueta ao tossir, sempre que você vai tossir, coloca o antebraço na frente, procura manter um certo distanciamento da pessoa com a qual você está conversando. Se você tem algum sintoma de gripe, procura não se expor, tá? Procure se preservar, ficar mais isolado até tratar desaparecer esses sintomas de uma gripe. No caso da Isabel, eu não vi qual bactéria ela contraiu, mas a única coisa que eu sei é que é uma bactéria grave e infelizmente ela evoluiu para o óbito. Enfim, é lamentável, bem lamentável. E era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né? Não é uma notícia muito bacana, mas eu acho que se você não acompanha o esporte, fica principalmente a mensagem do que é a SARA. A SARA pode ser ocasionada também por infecção em outros órgãos, como por exemplo uma infecção em pâncreas ou qualquer outra região. Se essa infecção atingir a corrente sanguínea, ela pode acabar se alojando no pulmão e aí também esse paciente evoluir para um quadro de SARA, podendo vir a óbito. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos, tá? Alguma dúvida que você tiver sobre as características da doença, a questão de SARA, você pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Tá certo? Então um abraço e até o próximo vídeo.